No programa de hoje, vamos conversar com o Cássio Leandro. Ele é mestre em Ciência, Tecnologia e Inovação e, nesta área, vai conversar conosco a respeito de um projeto muito bacana que se tornou realidade. Foi seu projeto de mestrado, inclusive, que deu origem a uma startup chamada Face Ponto. Você sabe o que é Face Ponto? Se não sabe, vai saber daqui a pouquinho e toda a sua utilidade para você. Seja bem-vindo, Cássio, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson, e é uma felicidade enorme estar aqui com você. Lá atrás já conversamos sobre a idealização da época do projeto. Importante vir agora, depois de 3 anos, mostrar os frutos, os louros e as dificuldades que o caminho nos trouxe até aqui. Já não é mais só uma ideia, não é, Cássio? Que bacana, É verdade. né? Ganhou vida. E aí eu peço que você, antes de falar sobre o que é o Face Ponto, explica para quem está nos acompanhando o que é uma startup. Então, a startup ela é uma empresa que está nascendo, né, que tem um poder de escalabilidade muito alta, que normalmente utiliza tecnologia para que essa escalabilidade seja veloz. E o que é escalabilidade? Então, escalabilidade, podemos simplificar o conceito ao dizer que você pode atingir um maior número de pessoas possíveis com sua solução que você tenha colocado no mercado, né? É o alcance ou ganho de escala para aquilo que você está produzindo, seja um produto ou um serviço, né? Perfeito. E eu gostaria que você pudesse falar agora para a gente, né, sobre o que é e como foi que surgiu essa ideia do Face Ponto. Robson, eu sou advogado, né? Sou advogado de empresas, estou há 15 anos batalhando, militando na advocacia, e também fui professor de Direito do Trabalho por muito tempo, durante 10 anos, de 2007 a 2017. Em 2017, eu verifiquei nas empresas no qual eu advogava que existia um padrão de demandas trabalhistas repetitivas no tema jornada de trabalho. E ao fazer uma pesquisa jurisprudencial, eu verifiquei que os TRTs do Brasil e o TST Os tinha a tribunais jornada de regionais trabalho do trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, né? Perfeito. Tribunais regionais de trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho. Tinham um padrão que, tipo, entre as 10 ações mais litigadas nos tribunais, por volta de 4 era o tema jornada de trabalho, seja hora extra, seja DSR, seja banco de hora, seja compensação, seja intrajornada. Então, vira e mexe, entre as 10, 4 eram temas de jornada de trabalho. E aí, verificando nas empresas no qual eu advogava, eu vi também esse padrão, porém ainda mais elevado. Aqui no Rio Grande do Norte chegava a 6, 7. Então, era muito elevado nas empresas no qual eu tinha acesso. E aí eu disse, não, vou buscar no mercado que é que existe uma solução tecnológica para resolver esse problema. E até então existiam algumas funções e alguns projetos de ponto eletrônico, mas não que solucionasse o problema, e sim, digamos, virtualizasse e melhorasse um pouco, né? Eles eliminavam totalmente o papel e eliminavam os pontos biométricos, mas não trazia a solução. E aí foi aí quando eu, na comunidade acadêmica, propus a ideia de colocar isso no mestrado cientificamente, para poder ter umas respostas na qual aquela minha limitação jurídica não tinha, porque eu pensava juridicamente, mas tecnologicamente eu estava muito longe de tudo isso. Então, foi quando, em 2018, eu desenvolvi o MVP, que é o Produto Viável Mínimo, e aí, no final do ano, teve o mestrado da UFRN, lá na Escola de Ciência e Tecnologia, e eu propus a ideia do Face Ponto como um gerenciador de jornada de trabalho, e não mais um ponto, porque o ponto ele era muito simples. Eu só ia transferir o problema, eu ia virtualizar o problema. Então, eu teria que trazer uma solução tecnológica. E aí foi quando, ao propor do mestrado, vieram dezenas de soluções agregadas ao direito, onde a contribuição tecnológica junto com o direito casou muito bem dentro do mestrado e se produziu o Face Ponto que é hoje. É um exemplo de como a tecnologia pode ser aplicada a diversas áreas de trabalho, né? E aí, nesta área, né, como advogado, você atuando como advogado trabalhista, encontrou uma necessidade e a solução veio com esse recurso tecnológico, né? E aí eu pergunto, para quem é direcionado, né, quem é que se utiliza ou pode se utilizar do Face Ponto? Então, como é uma solução
tecnológica de escala que se encaixa como startup, por ter nascido, né? Nós lançamos o FacePonto em novembro de 2018, lá no Fórum de Negócios do nosso colega Jean Valério, né, e André de Paula, lá no Arena das Dunas. E de lá para cá a gente teve um crescimento absurdo, mesmo com a pandemia. O FacePonto, ele atinge, Robson, todas as empresas e todos os empregadores. Por quê? Porque é uma necessidade real que as empresas têm de fazer a gestão dos seus funcionários, né? Hoje, a maior demanda do TST é rescisão de trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho é rescisão de trabalho. A segunda é hora extra. E aí, quando se vê a análise dos processos, é porque não existe um controle mínimo desse trabalho do funcionário. E aí os funcionários se sentem lesados e os empregadores se sentem lesados com esse conflito. Por quê? Porque não existe transparência. Então desde o empregado doméstico... Então, o FacePonto, digamos assim, é o VAR. Né? Não tem aqui o árbitro virtual nos jogos, né? Peraí, o juiz marcou, foi pênalti ou não foi? Trabalhou hora extra ou não trabalhou? Então, esse é o caso do FacePonto, não é assim? Perfeito, porque lá é indiscutível. Existe uma triangulação com a inteligência artificial que traz GPS, então sabe-se aonde a pessoa está trabalhando, faz o cruzamento com o reconhecimento facial, além da localização da empresa junto com o seu deslocamento. Essa triangulação de informações faz com que uma pessoa não consiga se passar pela outra e nem o empregador consiga burlar o sistema, fazendo com que o trabalhador trabalhe inadequadamente. Então, essa transparência que traz para a relação, você sendo um bom gestor e você sendo um bom trabalhador, são os melhores dos mundos, né? Cássio, e quando a gente pensa justamente no contexto da pandemia, né, que poderia ter atrapalhado o negócio, mas você disse justamente que foi quando mais cresceu. Como é que o FacePonto pode ser um aliado do patrão e do empregado e do empregador, nesse contexto de pandemia, no contexto de home office, né, nesse trabalho que as pessoas estão fazendo em casa? Perfeito. Quando ocorreu toda essa situação, ninguém estava preparado. Como trabalhávamos com tecnologia, foi muito fácil adaptar todo o sistema, que ele já era voltado a isso, voltado a triangular informações que a inteligência artificial estava sendo treinada para isso. Quando veio o home office, a gente apenas adaptou as geolocalizações e criou uma cerca digital. E aí, uma cerca digital, a pessoa não podia dizer que estava trabalhando em casa e ia para a praia trabalhar. Não tinha como fazer isso. Porque se ela saísse da cerca digital, a inteligência artificial dizia ao empregador que a pessoa não estava naquele local. Mas se ele estivesse trabalhando na praia? Não, mas desde que fosse acordado com o patrão, tudo bem. Mas não poderia ludibriar o sistema. E à época, o que acontecia se você dizia que os empregadores não sabiam o que fazer. Se você dizia que estava naquele ponto, naquele lugar, você deveria estar, não é? Exato. E aí, na época, os empregadores não sabiam o que fazer. Porque realmente ninguém sabia o que fazer. E aí foi uma solução que nós colocamos e, dessa maneira, a gente conseguiu trazer a transparência para que quem tivesse em home office não trabalhasse, por exemplo, 12 horas. Trabalhasse as 8 horas que ele estava no contrato de trabalho dele. Né? A empregada doméstica, a secretária residencial, não ficasse morando na casa da família e sim tivesse seu horário de trabalho respeitado. Então, tudo isso foi uma forma de trazer uma solução para aquele cenário. E só um parênteses, Robson, nós fizemos um ato de bondade, porque a nossa solução fez com que ajudássemos o Laís e o governo do estado a monitorar, à época, quem estava com suspeita de Covid e quem estava quarentenados. Então, sim, também foi uma forma de tornar conhecido para as pessoas físicas. Nós chegamos a monitorar mais de 7 mil pessoas. Então, foi muito bacana esse gesto que nós fizemos. Nada em troca, nunca divulgamos isso de maneira como forma comercial. Talvez seja a primeira vez que eu esteja falando isso depois de 18 meses. Acho que é um trabalho que foi feito, então merece ser divulgado. Merece. Mas o Laís, na época, divulgou. A mídia, a gente não fez questão de não divulgar na mídia para não parecer que a gente está usando uma tragédia para poder se beneficiar comercialmente. Mas também foi muito bom porque as pessoas conheceram uma solução que resolveu o problema. Perfeito. Ô, Cássio, e quando a gente fala no FacePonto, por exemplo, se um empresário contratou, né, ou você pode ter uma situação onde o empregado também contrata, ou se um contratar, um pode ter acesso à informação daquela pessoa que contratou. Por exemplo, o empresário contratou para ter esse controle junto aos funcionários, mas os funcionários também têm acesso às informações que são coletadas por ele? Como é que funciona isso? Perfeito, Robson. Essa pergunta ela é sensacional para todo mundo entender.
Quando eu digo que é uma solução que traz transparência, eu não posso dizer que ele tem acesso apenas o empregador, e sim as duas partes da relação, porque isso é um contrato. E na hora que há um contrato, o princípio básico que rege um contrato é a transparência e a boa-fé das partes. Então, eu, como um prestador de serviço, intermediando essa relação, eu não posso esconder nada de ninguém. Então, tudo que o empregador tem acesso é tudo que o empregado tem acesso. Relatórios, o ponto de maneira online, permanentemente, todas essas informações está apta no login e senha do empregado e no login e senha do empregador. Cássio, e como é que faz para contratar, como é que a gente chama essa ferramenta, né? E na prática ela é o quê? Ela é um software? Ela é algum tipo de serviço que você contrata, compra um produto e vende na caixinha e você instala no computador? Como é que funciona? Hoje, Robson, é diferente um pouco da época que nós éramos universitários ou de colégio, né? Que tinha um CD que instalava. Hoje em dia não existe mais isso, né? Praticamente todas as soluções são em nuvens, porque os servidores se tornaram muito caros e a solução que as Big Techs trouxeram resolveu esse problema. Então, hoje o nosso servidor ele é em São Paulo e nos Estados Unidos, para poder não usar, por exemplo, a memória RAM do celular do funcionário. Então, a gente processa o reconhecimento de imagem e a inteligência artificial em servidores externos ao celular. Como contrata? Pode contratar pelo site, vai lá no www.face.com.br, lá tem todas as informações necessárias para a contratação imediata e você mesmo fazer toda a contratação e inclusão dos seus funcionários na plataforma. Precisou de um auxílio, você tem uma empresa maior, já tem uma estruturação de RH, só entrar em contato também pelo site. Nós temos um chat direto que cai no nosso suporte, são 4 pessoas que estão dando auxílio permanentemente, humanizados. A gente tem essa diferença, nós fazemos o atendimento humanizado. Pode entrar em contato comigo no meu Instagram, né? Cássio Leandro, @CássioLeandro O, e pode dar um oi para lá no direct, e pode também nas redes sociais do FacePonto, que é @FacePonto. Então, todos os canais, nós somos omnichannel, todos os canais são interligados, e lá quem se comunicar vai cair no chat humanizado, onde a gente vai dar total atenção e de maneira muito rápida. Nós automatizamos tudo. Hoje, por exemplo, levamos menos de 24 horas para fazer uma implantação. Então, hoje estamos bem velozes, né? Cássio, eu sei que caro é o que não dá retorno, mas muita gente deve estar se perguntando quanto será que custa, como é que funciona, como é que se paga, é alguma mensalidade, ou compra o produto e está resolvido o problema? Startup tem muito mais siglas nos termos em inglês. Eu nunca gosto de usar muito esses termos para não dificultar a comunicação. Nós temos um sistema de recorrência de pagamento. Então, a pessoa paga todos os meses para utilizar o serviço. No mês que ela não quiser mais utilizar, ela simplesmente desloga e o serviço é cancelado. Nós temos, além do serviço permanente, nós guardamos todas as informações do nosso cliente durante 2 anos, que é o que a legislação trabalhista determina. E esse serviço ele já está incluso em todo o pacote. Nós temos valores que variam de R$ 7,50 para o menor pacote de funcionários, até R$ 4,25 para o menor pacote de funcionários, ou para o maior, desculpa, com empresas com mais de 1.000 funcionários, por exemplo. Então, nós temos um escalonamento desse pagamento. Então, facilita muito. O menor valor, para você ter ideia, Robson, para solucionar esse problema, é R$ 75. E para secretárias residenciais é R$ 25. Os contadores estão amando essa solução para os seus clientes de imposto de renda. A famosa mão na roda, né? É o verdadeiro mão na roda. E aí a diferença de uma empresa que tem escala e usa tecnologia é isso. A gente consegue colocar um preço muito baixo e deixar acessível para todo mundo aqui no Nordeste. Estamos se destacando. E você falou, lhe interrompendo, você falou uma coisa muito importante, né? Tem um público no começo que você falou, que são os advogados e os tribunais, né, que podem dispor dessa ferramenta, como também os contadores, né? Como você falou agora, é muito útil, desde aquele que faz a contabilidade de uma residência, por exemplo, imposto de renda, a contabilidade da empresa também, né? Perfeito. Assim, estamos crescendo bastante em vários modelos, né? Em modelos de franquia, a nível de Brasil, modelos de licenciamento e também de parcerias. E os nossos principais parceiros hoje são exatamente os contadores. Por quê? Porque nós resolvemos uma dor de cabeça que eles tinham, que era o recebimento de documentos das empresas. Então, na hora que ele chega tudo resolvido para ele, o trabalho dele é facilitado e a qualidade que ele entrega é muito maior do que a bagunça que normalmente é aquela
um E monte de muita folha, gente um não monte entrega as de informações PDF. para o contador, depois dá um problema e a culpa é do contador, né? Que não tinha nada a ver com a história, né, coitado? Exatamente, exatamente. Cássio, tem mais alguma informação que você considera importante? Ah, mas antes de chegar a finalizar, eu queria lhe perguntar uma coisa, né? É importante, né? Uma das coisas mais importantes, além da funcionalidade da ferramenta, de estar crescendo no mercado, também é a importância que há no reconhecimento. Por ser, inclusive, uma empresa, por exemplo, Potiguar, empresa brasileira, uma startup que começou de um projeto, de uma ideia, passou por uma dissertação de mestrado e hoje é uma realidade. Então, que premiação você poderia falar que reconhece esse trabalho do FacePonto? Robson, tivemos nessa pandemia vários bons resultados. Posso destacar um que foi feito em dezembro do ano passado, onde ficamos entre as 15 melhores startups do Brasil que utilizam inteligência artificial reconhecida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí nós recebemos dinheiro, fomento, a fundo perdido, para poder desenvolver a inteligência artificial. E isso foi um divisor de águas, porque à época a gente estava precisando de mais pessoas, mais programadores, e isso foi muito importante. Tivemos outras premiações, né, menores, mas foi tão quão importante. E agora, semana passada, quinta-feira, nós passamos 6 meses num programa do Sebrae, que é o Capital Empreendedor, e conseguimos sair agora, em 2021, entre as 5 empresas a serem investidas. E fomos a única do Rio Grande do Norte e do Nordeste e da história do programa do Capital Empreendedor que recebeu investimento no dia do evento, porque normalmente se recebe investimento antes ou as negociações se prolongam para depois. E esse destaque foi muito importante. Graças a Deus, faz uma semana que a gente está na mídia potiguar e na mídia do Nordeste, com um destaque fenomenal. Esse espaço, graças a Deus, que você é um dos caras que mais coloca e enfatiza a qualidade do povo potiguar, faz com que mostremos que isso é importante, né? Que bons projetos devem ser mostrados e assim gerando emprego, renda e trazendo tecnologia para o reconhecimento do justíssimo, né? Não só de nossa parte, como a gente já acreditava desde o início, né? E dava visibilidade e importância, né? Como hoje a felicidade que a gente sente também, né? Em estar fazendo uma nova entrevista mostrando que o menino nasceu e está correndo para todo lado, né? Isso é verdade. Isso é muito bacana. Cássio, para finalizar, então, eu gostaria que você acrescentasse alguma informação que você considere importante sobre sobre essa startup, né, que tem o FacePonto, que porventura a gente não tenha falado ainda na entrevista. Então, nós estamos nesse processo de investimento, recebemos um investimento vultuoso agora, vamos expandir mais rapidamente para todo o Brasil, vamos gerar mais emprego de qualidade aqui em Solo Potiguar, vamos gerar mais impostos para o Solo Potiguar. Isso eu gosto de ressaltar, porque bons projetos, se todo mundo entender que isso deve ser fomentado, nós vamos ter uma cadeia produtiva tecnológica muito boa aqui no Rio Grande do Norte, com a ajuda do Sebrae, com a ajuda da FRN, e aí deve atores políticos como Estado, Prefeitura, começar a agir mais, né? Eles estão ainda muito parados, muito olhando as coisas acontecerem. O Laís é um exemplo de projetos magníficos, com valores vultuosos sendo empregados aqui em tecnologia. Mas quero dizer que essa expansão trouxe novos serviços. A partir de agora, nós vamos colocar um hub do trabalhador dentro da plataforma, onde forneceremos cesta básica a custo abaixo do mercado, forneceremos empréstimo consignado com juros abaixo do mercado para o trabalhador que necessita de uma renda extra naquele momento para resolver um problema pessoal, familiar, seja o que for. E, principalmente, iremos com um plano de internacionalização nos próximos 2 anos para mostrar que em Solo Potiguar pode conquistar o Brasil e podemos avançar na América Latina e para a Europa. Maravilha. Muito obrigado, Cássio Leandro, né, que é mestre em Ciência, Tecnologia e Inovação, idealizador do FacePonto, né, que foi a sua dissertação de mestrado, e ele também é advogado, né, e é uma solução tecnológica muito bacana para empresários, para advogados e também contadores, sobretudo. Muito obrigado, então, pela sua participação, Cássio, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Robson, e sempre estarei disponível para bater esse papo com você. Muito bom. Obrigado.